Olá, olá, vamos para último bloco da aula 6 sobre industrialização no Brasil. Aqui nós vamos falar, né, da continuidade sobre esse último período histórico que nós estamos falando aqui, que é esse conjunto dos governos mais pós-ditadura militar. E falando sobre esses processos que, né, aconteceram, principalmente a descentralização da indústria, muito importante falar sobre isso, e a desindustrialização, que é o que nós vamos falar agora. Além disso, daqui a pouco eu vou falar sobre três formas de sintetizar tudo isso que nós falamos, tá? Algo mais direcionado aí para a resolução de questões. Mas também vou mostrar alguns mapas para ver essa distribuição da indústria no país. Só que, algo que é importante dizer, nós vamos ter uma aula mais para frente só dedicada aos estudos das regiões no país. E nessa aula vou dedicar, né, mais para espacialização da indústria de diferentes regiões do país. Então isso vai ser mais dedicado. Aqui a ideia é falar de forma mais geral, mas essa compreensão regional mesmo vamos deixar para essa aula, tá? Na verdade, eu vou fazer isso com basicamente tudo. Aqui eu dou uma pincelada sobre algumas regiões, que é muito importante falar sobre isso, é importante ter essa noção. Já se acostumar, né, com alguns pontos que eu vou colocando, aqueles de maior destaque, mas é importante deixar, né, para essa última aula, para a gente fazer um estudo mais direcionado para as questões de cada região. Tá? Falar sobre indústria, falar sobre urbana, falar sobre espaço rural, isso a gente vai deixar para esse momento, ok? Vamos lá, desindustrialização, processo de perda mesmo de indústria, né? Perda só de não aumentar a indústria já é um pouco de desindustrialização, porque não acompanha a demanda e também, de toda forma, perder o valor da transformação, também perder a quantidade de empresas, de indústrias no país, isso tudo é desindustrialização. É um processo ocorrido desde a década de 90, que pode ser assistido desde a década de 90, decorrente muito das ondas de neoliberalização, principalmente com a abertura da flexibilização da economia, abertura do comércio, que as outras indústrias vão ser mais competitivas do que as nossas. Também consequência da reprimarização, né, que é esse foco maior na produção de commodities, que infelizmente, né, é difícil até mesmo de aceitar isso, né, mas é muito comum ver na política setores como setores antagônicos, como se um país tivesse que ou priorizar commodity ou indústria, uma vez que poderia muito bem dar foco para ambos, né? Não é necessário essa especialização em algum setor ou outro. Mas também o processo de terceirização, que seria aquela decorrente da acumulação flexível, né? Uma vez que a produção pode estar espalhada, distribuída no mundo inteiro, então algumas indústrias podem fugir, né, para países que sejam mais atrativos. Abertura da economia como um todo, como já vem colocando aí, e a privatização. Né, tudo aí é uma consequência da neoliberalização. Aqui nós temos, desculpa por esse lado aqui, um gráfico mostrando aí a indústria de transformação e a participação no PIB de 1948 a 2018, ou seja, pegando grande parte de toda essa linha histórica que a gente vem vindo, que nós podemos ver, né? Apesar de ter alguns momentos ali de aumento, de redução, né? O Brasil vinha numa crescente até chegar ali a 27,3 em mais ou menos 84. A partir de então, decadência, chegando a menor participação em 1998, aumentando novamente em 2004, 2006 e depois caindo novamente para números inferiores, né, à década de 40. Em 2018 teve o percentual mais baixo da história. Isso aí é impactante,
pensar que um país desindustrializou, né? Claro, isso aqui são porcentagens com todas as correções de valores, mas é a participação do PIB. Nós temos mais indústrias do que 48, isso é óbvio, né? Porém, a, a, a participação, né, da economia, daquilo que gera valor no país, não é mais a indústria. Não, nunca foi a indústria, mas agora menos ainda, né? Isso é muito importante se pensar na posição do Brasil enquanto produtor de commodities no mundo, produção de valor geral global, né? E não é à toa que tem essa aqui, né? Essa frase, ficamos para trás. Isso aqui é uma comparação direta com a China. E por que com a China? Porque, olha lá, em 1980, o Brasil produzia mais valores, né? Produzia mais do que a China em produtos industrializados. Em 2020, a comparação não tem comparação. Tanto que no próprio gráfico houve essa quebra, né? Porque ficou desproporcional. Mas é bem importante ter essa noção de como que o Brasil se posiciona nesse cenário global, né? Perdendo essa participação. Vamos lá para então para as formas de resumir, de periodizar esses processos de industrialização no país, tá bom? Aqui dividindo em duas fases. Primeira, né, vendo a integração econômica do espaço brasileiro. Primeira fase, o Brasil como arquipélago econômico. Isso nós já falamos, né, em algum momento, até 1930. O que é arquipélago? Arquipélago é um coletivo de ilhas, como se fosse um oceano não industrializado, não integrado, com pequenas ilhas econômicas, mas que não tem conexão. E somente a partir de 1930, né, começa uma maior integração, até hoje a gente já ter o que a gente chama de Brasil centro-periferia. Então, o Brasil arquipélago econômico, a produção para o mercado externo, baixo nível de articulação. Okay? Na fase 2, nós já entramos no Brasil centro-periferia. A partir de 1930, já podemos falar sobre isso, mas algo que vai se consolidar mais ali, vamos colocar 1980, para deixar bem assim, já mais consolidado de fato esse centro-periferia. A indústria concentrada no Sudeste, ainda é mesmo que descentralizada. Produção para o mercado interno, necessidade de conectar o território brasileiro com a construção de várias rodovias, mas com a descentralização. O ponto aqui é falar que ter indústrias espalhadas no país não tirou do Sudeste a primazia. Tá? Esse é o ponto. Em outros países isso acontece. É claro que não é comparável, né, fazer comparações diretas entre Brasil e Estados Unidos, né? Isso a gente ouve muito essas comparações para dizer, porque nos Estados Unidos deu certo, no Brasil também pode dar. Não tem como comparar o centro do capitalismo com a periferia do capitalismo. Não tem como. Algumas ações que acontecem lá não vão ser, não vão dar certo aqui e vice-versa. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Mas pegando o exemplo dos Estados Unidos, não há uma relação centro-periferia entre as principais regiões industriais de lá. Se a gente pegar aqui só duas, o Manufacturing Belt no Nordeste e no Oeste Califórnia, o Sun Belt, são integrados, são, né, interdependentes, mas não é uma relação de centro-periferia. O Nordeste dos Estados Unidos, que é o ponto onde iniciou a industrialização, não é o centro da periferia Sunbelt. Né? Não mesmo. Né? Tanto que hoje a Califórnia é talvez muito mais central em termos de produção de tecnologia, né, no Vale do Silício, do que o próprio Nordeste dos Estados Unidos. Então aqui eu estou fazendo essa comparação que no Brasil isso não acontece. Por mais que tenha indústrias espalhadas no restante do país, não significa que houve essa ruptura de centro-periferia. Hoje nós assistimos muito isso, né? Eu vou até me retirar aqui para vocês verem melhor aí o mapa, mas nós vemos essa mesma reprodução na mídia, na indústria cultural, enfim, né? Essa relação centro-periferia
extrapola os aspectos industriais, como estamos colocando aqui. Outra forma de resumir, né, essas fases de industrialização do país são 4 momentos, e aí nós vamos falar aqui agora. 2, né, industrialização tardia, o início lá da Era Mauá até 1930, é uma fase inicial da industrialização brasileira, marcada pelo predomínio de indústrias de bens de consumo não duráveis, como têxteis e alimentos. Uma indústria de alimentos, inclusive, ainda muito forte no país. Ocorreu em parte graças à renda advinda da exportação de produtos agrícolas, principalmente o café. Ou seja, o café, contraditorialmente, tinha uma elite conservadora contra a industrialização, mas foi ela que promoveu em São Paulo esse pontapé. Foi caracterizada pela presença majoritária do capital nacional por uma industrialização incipiente e limitada a algumas regiões, especialmente São Paulo. Ok? Então, repetindo aí o que eu acabei de falar. Industrialização, esse é o segundo momento. Industrialização por substituição de importações. 1930 a 1960. Esse período é marcado pelo governo Getúlio Vargas e suas políticas de desenvolvimento interno. Com a crise de 1929, a exportação de café foi afetada, levando o Brasil a buscar alternativas de desenvolvimento interno, incentivando a produção de bens que anteriormente eram importados. Nós vimos aquela polêmica sobre os efeitos da crise de 29, os efeitos da Primeira Guerra Mundial e depois, mais tarde, da Segunda Guerra Mundial. Então, tem um pouco disso aí, né? A política de substituição de exportações incentivou a produção de bens de consumo duráveis e de bens intermediários, seriam os bens de produção, motores, enfim, esses pontos, né? Terceira fase, industrialização associada ao capital internacional, 1960 a 1980. Essa periodização, né, lembrando mais uma vez, necessita de ajustes, não é uma, sempre repito isso, não é uma aula de história, é uma aula de geografia, a gente está fazendo periodizações bem forçadas aqui, né? Mesmo porque seria mais ou menos 56, 57, esse início do capital internacional. Durante esse período, com a ditadura militar, o Brasil favoreceu o capital estrangeiro e incentivou a formação de grandes conglomerados industriais. Também temos que ressaltar aqui JK. Foi marcado pela entrada de multinacionais e pelo estímulo à produção de bens de capital e a indústria de base. Okay? A indústria brasileira teve altas taxas de crescimento durante o chamado milagre econômico entre 1968 e 73, que depois vai ter a decorrência da década perdida. Depois disso, a reestruturação produtiva e globalização, 1980 em diante. Crise da dívida dos anos 80 e a consequente recessão levaram às mudanças na economia e na política industrial no Brasil. A abertura econômica dos anos 90, sobre o governo Collor, como a gente colocou aqui, né, resultou na entrada massiva de produtos importados e na necessidade de reestruturação da indústria nacional. Se sentiu pressionada a se remodelar, se reorganizar espacialmente e na produção. O país entrou nas ondas de neoliberalização, levando à desindustrialização. Aqui é o resumo do que a gente está falando, né? Então, precisando aí de fazer de estudar, né, de memorizar essas formas aqui de periodização é muito importante. Aqui é uma tentativa ainda maior de periodizar, mas aqui já numa abordagem espacial. Atenção, uma abordagem da indústria espacial. Dispersão, esses 3 momentos: dispersão, centralização, descentralização. Primeira fase, dispersão da indústria no país, era Mauá, até 1930. Por quê? Por ser ilhas econômicas, a não articulação da indústria levou que vários pontos que tinha demanda se industrializar, né, com os recursos que tinha, com as condições que se tinha. Lembrando que depois que São Paulo passa a se integrar mais ao restante do país, isso afeta diretamente a indústria nos outros locais, né? Como nós vimos lá, a destruição dos pátios industriais no restante do país pela competitividade da indústria paulista. Segunda fase, atividade de concentração industrial. Então foi isso, né? 1930 a 1970. Nós temos esse momento em que a São Paulo passa ali, né, o país inteiro concentrando mais a metade da produção industrial do Brasil. E por fim, a terceira fase, a descentralização. Nós já estamos aqui quase cansados de falar sobre isso, mas é porque é uma característica muito forte, tá? 1970 em diante, né? Tá colocado adiante em diante.
Aqui tem um ponto muito importante que seria essas tentativas de descentralização da indústria. Tentativas de descentralização seria, na verdade, promoção da integração, uma ideia de promoção de indústrias em termos regionais. Como eu disse, né, nosso foco aqui não é estudar regionalmente as indústrias, mas é muito interessante saber disso, da existência dessas superintendências de desenvolvimento em cada local. Então, nós temos aqui a Sudene, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que foi iniciada em 59 e até hoje existe, e ela inclusive ela ampliou, né, a área de atuação, passando para alguns municípios em Minas Gerais, eu sei, mas eu acredito que também Espírito Santo e talvez alguns outros estados próximos ali, mas o foco iniciou no Nordeste, né? A Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que inclusive a partir dela nós vamos ter ali embaixo, né, a Zona Franca de Manaus, criada em 67 como um distrito industrial para incentivos de instalação de indústrias no interior da Amazônia, e ainda ativa. A Sudeco, que era a do desenvolvimento do Centro-Oeste, né, que foi feita em 67 e reativada em 2009. Se não me falha a memória, ela deixou de existir no governo Bolsonaro, eu não tenho certeza disso, acredito que sim, mas é interessante que ela foi reativada e aí os resultados disso tem ali o Centro-Oeste se destacando novamente, né? Se destacando, quer dizer, no processo industrial. E a Sudesul, Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, em 1967 e desativado na década de 90. E aí uma marca própria do governo neoliberal, né? Tirando o governo de Sena, o investimento público de Sena. Muito dessas superintendências é para quebrar a, a disparidade regional que foi criada ao longo do tempo. Se hoje o Sudeste tem todo esse desenvolvimento, foi porque concentrou recursos lá, né? Então essas superintendências, a ideia é distribuir esses recursos para as outras regiões que pagaram pelo desenvolvimento do Sudeste nesse momento, né? E não o contrário, como se diz aí, né? As regiões que usufruem dos recursos do Sudeste. Isso é importante saber como que a disparidade regional no país foi criada e para se ter um país integrado, ter um país desenvolvido, precisa de retirar essa disparidade, obviamente, né? Porque um país não deveria ser voltado para centro e periferia, deveria ser tudo, né, desenvolvido, pelo menos assim que esperamos. E aqui nós temos os mapas, né, para a gente ter uma noção maior de como que a indústria se especializa, né? Eu gosto muito de pegar mapas que vêm em questões, seja de vestibulares, seja de concursos. Por quê? Para se adaptar a um mapa objetivo e um mapa com poucos recursos mesmo, intencionalmente, mas para adaptar esse olhar, né? Aqui nós temos o processo de descentralização da indústria automobilística, 1980 a 2006. Como pode ver, em 1980, concentrado em São Paulo e no ABC Paulista, né? Nós temos aquele caso ali de aquele pontinho ali no meio de Minas Gerais, que é a fábrica montadora da Fiat, no município de Betim, que foi instalada em 76, se eu não me engano, mas que fugiu à regra, né, porque a concentração dessas automobilísticas foi todas em São Paulo. Tá? Em 2006 já observamos, né, uma maior expansão dessas automobilísticas em outros estados. Em outros estados, muito relacionado à guerra fiscal a nível de estados, né? Os estados também podem dar incentivos fiscais para poder instalar montadoras ali. Montadora de carro é, é um produto complexo, que envolve uma cadeia produtiva complexa. Então, onde se instala montadoras, se instala também, possivelmente, uma rede de outros, de produção de outras partes desse produto, né? Obviamente que
falando sobre um mundo globalizado, um mundo toyotista, de acumulação flexível, essa produção pode estar em qualquer outro lugar. Mas, independentemente se essas peças estão vindo de longe, ao se instalar uma automobilística, ela traz, nem que seja serviços para o local, né? Porque é uma indústria de grande complexidade, que envolve uma série de outros atividades meio, como podemos dizer, né? Enfim, gera um desenvolvimento local muito grande. Fora as arrecadações, né, de CMS. Aqui nós também temos um mapa, eu não vou querer analisar aqui um a um, mas aqui é um bom para você talvez dar um pause aí, tirar um print, para só ter uma noção dessa distribuição, né, da indústria de madeira, de mobiliário, da indústria têxtil, da indústria de máquinas e equipamentos e de minerais não metálicos. A ideia aqui é vocês terem uma noção de como que essa indústria se especializa, dando atenção para a natureza da indústria, para a distribuição. E quando eu falo de distribuição, quando você vê no mapa, quando você vê um olhar espacial, tem que olhar para as áreas de concentração e as áreas de não concentração, né? Então, na indústria têxtil, por exemplo, no país, a gente vê que ela é muito concentrada. Quer dizer, qualquer indústria é concentrada na região sudeste, principalmente São Paulo. O sul também não perde nisso, né? Em quase todos os tipos de indústria que a gente está analisando aqui. Mas a gente tem uma indústria têxtil ali no Nordeste também, um pouco no Centro-Oeste. O que eu quero mostrar aqui é isso, sabe? Essa análise mais apurada de onde estão e de onde não estão essas indústrias, né? E se ela segue algum padrão do tipo, se ela está seguindo alguma estrada, se ela está usufruindo ali de um eixo ferroviário, rodoviário, de portos, né? Isso também depende muito do tipo de indústria. E para finalizar, um outro mapa, né, que mostra maior concentração industrial e outras regiões industriais. Por que isso? Porque a concentração industrial reflete esse complexo de indústrias de bem de base, bens de capital e bens de consumo, né? E essas outras regiões industriais podem compor algum desses tipos de setores, mas não tão complexas quanto as regiões de maior concentração. Então, por mais que existam indústrias espalhadas no país, onde estão essas concentrações, né? E essas concentrações, como a gente pode ver, está muito ligada às capitais, né? Mas, lembrando, a descentralização vai usufruir das cidades médias. Então, a concentração de indústria fica na capital, fica no sudeste, a região que comanda, lembrem disso, e agora outras indústrias aparecem nas cidades médias. Só que eu costumo dizer que a descentralização, aí para finalizar a nossa aula, a descentralização, e a gente já viu todos os motivos, as causas e as consequências, né? As consequências ainda não, porque nós vamos falar disso mais em urbana, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que é uma descentralização concentrada. A indústria não foi simplesmente para o interior, aleatoriamente espalhada por aí, distribuída no espaço. Não. Ela continua seguindo fatores locacionais, né, estratégicos e, por vezes, próximas às regiões de alta concentração industrial. Nós temos vários exemplos, um deles, inclusive, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, de uma antiga fábrica de refrigerante que ficava não numa área central, mas uma área periférica de Belo Horizonte, uma área muito urbanizada, ao lado de um shopping, ao lado de um anel rodoviário, onde se produzia de fato ali o produto principal, o refrigerante, e de lá saíam as carretas, né, tanto para a capital, mas para atender o estado. E que em mais ou menos 10 anos, esse local de produção se torna, na verdade, agora um centro de distribuição, porque a fábrica saiu da capital, né? Os impostos muito altos, a área saturada, o trânsito também muito complicado. Enfim, essa fábrica de refrigerantes sai e vai para um outro município, um município médio, de uma cidade média.
Mas o que é interessante que eu quero mostrar para vocês é que esse município fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essa descentralização é concentrada nas áreas industriais. A indústria não aparece num nada. Ela não vai simplesmente inaugurar ali no município que não tem nenhum tipo de indústria, simplesmente chegar lá. Ela vai usufruir de algum fator locacional de interesse. Esse é o ponto, tá? Lembrem disso. Seja estradas, proximidades com o mercado consumidor, seja algum recurso estratégico para ela. Então, por exemplo, produzir refrigerante, você precisa de água. Se não for um consumo de água da concessionária local, vai ser do chão. Então, precisa ser um local que possua água. Se for ligada a um mineral estratégico, pode ser próximo, pode não ser próximo. Ou pode estar ali usufruindo de uma cadeia de indústrias que já está instalada no local. Ou seja, simplesmente se instalar no município do nada é muito complicado, tá? Pessoal, é isso a nossa aula de industrialização. No nosso próximo bloco falaremos das questões. Tá? Não deixe de assistir a aula de questões, porque é muito importante para concluir e até mesmo acrescentar conteúdo sobre o assunto. Tá joia? Pessoal, agradeço muito e até a próxima.